Olá, povo de Deus, cronograma bíblico do dia, capítulo de Lucas, do versículo 1 ao versículo 20 neste dia. Aqui está bem explicado, como eu falei para vocês, não temos dificuldade de entender o que a Bíblia está dizendo aqui, mas eu acho interessante que Lucas, nesse capítulo, ele explica algo que os outros dois evangelhos que nós estudamos não explica, né? Por que Jesus, ele nasceu em meio a uma viagem? Por que Jesus não nasceu na sua casa? Nós vamos entender o porquê aqui, porque Lucas explica. Nós vamos ver que César Augusto, ele publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. E esse foi o primeiro recenseamento feito pelo governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Então, assim, José foi para a cidade de Nazaré. José, ele era da cidade de Nazaré. O recenseamento era para contar o povo. Sabe aquelas pesquisas, né? Que quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, quantas pessoas tem a nação. Então, naquela época era bem mais difícil, não tinha computador, não tinha como digitalizar. Então, todas as pessoas tinham que se apresentar um por um na sua cidade natal para fazer esse balanço do número de pessoas vivas e pessoas mortas, né? Então, por isso que José foi levando Maria grávida, e ali no meio da viagem veio a nascer o menino Jesus. Versículo 6 diz isso: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, que ela deu à luz ao primogênito. Nós vamos ver sobre a questão dos pastores e dos anjos, né? Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Quais eram as boas novas? O nascimento do Senhor. Era boas novas porque todos esperavam um Salvador. Todos esperavam o Messias prometido. Então ali o anjo, né, vinha trazendo boas notícias. E depois disso, quando os anjos trouxeram a novidade, e no versículo 15 vai dizer: quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe foi dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados, né? E Maria, porém, guardava todas as coisas em seu coração. E aí os pastores, versículo 20, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhe foi dito. Ou seja, desde o nascimento de Jesus, o Senhor, nosso Deus, ele já veio sendo glorificado. Desde o nascimento, desde recém-nascido, Jesus ali já estava operando a sua missão de glorificar, de fazer com que as pessoas glorificassem ao Pai. É interessante porque nós vemos nos outros evangelhos a questão dos magos que vieram do Oriente procurando Jesus. Aqui, especialmente em Lucas, nós vemos a questão dos pastores, né, que foi outro episódio. E assim nós lemos os versículos de hoje, que eu repito, não está difícil de entender. Basta ler com cuidado que você vai ter mais informações, mais conhecimento e aprofundamento sobre a história do nascimento de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã.